Estamos com mais um Poder da Palavra, hoje com o tema O Senhor nos livra das tribulações. Meu nome é Alessandra Gouveia, eu sou missionária, estou aqui com as duas diaconisas, Jaira Conceição, Deise Marques, e vamos falar sobre esse título lindo, né? O Senhor nos livra das tribulações. Mas antes, eu gostaria que você, que não é inscrito no canal, se inscrevesse, assim, ativasse o sininho, que é para quando a gente tiver novidade, você ser notificado. E também dá aí o seu curtir, que é para o YouTube entender e mandar para mais gente, né? Estamos em todas as plataformas digitais, Facebook, Instagram e YouTube. Então, vamos começar lendo o versículo na Palavra de Deus que está no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 17 e 18, que diz assim: Os justos clamam e o Senhor ouve, os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Tribulação é tudo que sai do nosso controle. É uma situação que nos tira a paz, como uma perda, como algum problema de saúde. Pode ser uma porta de emprego que se fechou, uma situação, uma crise no casamento ou até uma morte, como foi no caso de Jairo. E eu, para falar do caso de Jairo, eu vou ler aqui em Lucas, no capítulo 8, versículo 40 e 42, e depois eu pulo para o 49, que diz assim: E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. E prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos de idade, que estava à morte. O 49 diz assim: Estando ele ainda falando, chegou da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-lhe, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, e ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e eles lhe mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Amém. Veja, Deus. veja só como Amém. a gente começa logo esse aprendizado, né? Falando sobre a situação de Jairo, né? Verdade. Que ali a filha dele estava bem doente, e quando ele foi pedir a Jesus que fosse na casa dela, porque ele cria que se Jesus chegasse lá, ela seria curada. Veio uma pessoa da casa dele, né, e disse assim: ela já morreu, não abandone, não mais incomode o mestre. E mesmo assim Jesus ele foi lá, porque como o título diz, Jesus ele nos livra da tribulação. Amém. Glória a né? Deus. E Jesus chegando na casa de Jairo, ele disse à menina: levanta-te, né? E ela ali ressuscitou, né? E ele mandou logo que desse de comer da menina. Veja só que experiência Jairo teve com Jesus. Pois é, né? porque a tribulação, na verdade, vem e a gente não está esperando um momento, né? Mas a gente precisa fazer o quê? Crer. E Deus vai livrar a gente. Mas tem muitas pessoas que na hora do sofrimento abandonam a fé. E aí Jesus disse para Jairo: não temas, crer somente. Porque a solução é Jesus, de livrar a gente do problema, da tribulação. Mas Jairo foi, né, buscar a solução. Ele sabia que Jesus poderia resolver, né?
Mas vinha outros tipos de vozes, né? Não, não precisa mais não, ela já está morta. Mas Jesus disse, Jário, não temas, crê somente. E aí, Jário foi atendido, né? A menina voltou a viver. Isso é maravilhoso, quando a gente passa por uma situação, a gente sabe e pode precisar de resolver, mas tem uma pessoa que pode resolver, Jesus. Você tem que procurar Jesus para resolver o problema. Não ficar lá deprimido, sofrendo, chorando, desesperado, não. Procura a pessoa certa, Jesus. Procura quem vai resolver, né, Jaira? Procura a pessoa certa. Porque o impossível quem faz é Deus, né? Então, isso aí era algo que não estava no alcance de Jairo. E muita coisa que acontece na nossa vida é um exemplo, né? Exato. Para nós, porque a gente tem o nosso mestre, aquele que resolve as nossas situações, aquele que julga as nossas causas e nos ajuda, né, a passar, a vencer essas tribulações, que se chama Jesus, né? E as pessoas às vezes não atentam para isso, não pedem socorro a Jesus, né? Ele que pode resolver toda a situação. A fé traz a esperança, né? E quanto mais a gente estamos perto de Deus, temos intimidade com Deus, Ele muda toda a situação, né? Então, é a esperança que traz pra gente. Muitas vezes a gente fica aflita, né? Que não é fácil a gente passar por uma tribulação. É uma coisa difícil, né? Mas aí Deus está moldando a gente, né? Para enfrentar. Né? Deus está amadurecendo a gente, mostrando o quanto que nós somos fortes. Todos nós que conhecemos a palavra de Deus, nós somos fortes porque sabemos que a gente tem um Pai no céu que luta por nós. Então, como é bom a gente entregar, né, todas as nossas aflições, porque antes mesmo da gente passar, Deus já sabe que a gente vai passar. É verdade. Então, Ele saber que nós confiamos nele, porque Jário confiou, né? Isso foi uma fé muito grande. E você dizer assim, não aperrei ele não, porque já está morta. E ele sabia que a única pessoa que podia ressuscitar se chama Jesus Cristo. Verdade. Então é muito importante que você que esteja passando por uma tribulação, pelo momento difícil, creia Deus é o único que pode mudar a situação. Na palavra diz que ele abre porta onde não há porta. Como é que ele não pode mudar a sua situação? Também vou ler aqui também Jeremias, capítulo 33, verso 9, que diz: Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória, entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu faço. Aparta-se Sião e terão por causa de todos o bem, por causa de toda a paz que eu lhe dou. Então, quem traz a paz? Mesmo na tribulação, né? Mesmo na tribulação, ele traz a paz. Porque Jesus disse assim, a minha paz eu vos dou. Que excede todo entendimento, né? Porque às vezes as pessoas do mundo não entendem como um cristão, ele passa por certas situações, até como eu falei aqui logo no início, até de perda de pessoas que a gente ama, e ele consegue ficar em paz naquilo ali. Mas é porque temos o conhecimento de tudo que Deus faz e dos planos de Deus quando a gente passa por certas situações, nós sabemos que tudo está no controle dele, né? Quando entregamos a nossa vida para Cristo, a gente entrega tudo, né? As nossas petições, aflições e as nossas tribulações, principalmente, para que o que a gente não pode fazer, o Senhor, Ele faz o impossível.
E eu lendo ali essa passagem de Jairo, eu gosto muito de me colocar dentro da história, né? Verdade. Eu, quando leio, eu já me imagino naquela situação, como se eu verdade. estivesse vivendo aquilo ali. E, nossa, como eu queria ter conhecido Jesus, né? Queria ter Face a vivido, face, né? ter visto ele face a face. Né? Conhecer a gente conhece, mas ter visto ele, ter Face a tocado nele, ter conversado com ele, né? Ter visto face a face. Então, é um privilégio que Jairo ali teve, que ele conheceu o Senhor pessoalmente e ele conheceu o que o Senhor é capaz de fazer, que é maravilhoso, né? Tudo que o Senhor faz, quando ele nos tira da situação de desespero e nos coloca num lugar tranquilo. Ele acalma a tempestade, ele livra. Aí você falando nesse assunto, né? Ele livra realmente. Aí eu lembrei de Daniel, né? O que foi que Daniel estava fazendo para passar por uma tribulação, né? Uma aflição horrível, né? Passar uma noite dentro da jaula do leão, né? Então a gente vai ver na palavra do Senhor como foi que isso aconteceu, né? Daniel estava lá, orando, e de repente veio uma situação que Daniel não esperava, né? A gente vai ver em Daniel 6, do 19 até o 22. Pela manhã, rompeu o dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando lá, na cova chamou Daniel, com voz triste, e disse: O rei, disse o rei, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á caso e teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano algum. Pois fui achado inocência diante dele e também diante de ti. Ó rei, não cometi delito algum. Glória a Deus. Vê, Daniel não estava cometendo delito, Daniel estava orando, mas foi uma situação que surgiu ali e ele teve que entrar ali na jaula, mas era um propósito, né? Deus iria mostrar o poder dele diante da situação para que todo mundo conhecesse, né? Como é que a gente vai conhecer Deus? Da vida de Daniel. Como a gente vai conhecer Deus? Quando a gente passa pela tribulação, e aí o Senhor se apresenta livrando e todo mundo vai saber. Temos um Deus e é Deus vivo. E aí o rei disse, esse Deus que tu serve continuamente, né? Ele pode te livrar. Aí o verso 27 diz, né? Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Amém. Glória a Deus. Eu fiquei tão maravilhada porque a gente sabe que são situações que fugiu do controle, né? Até o rei passou pela aflição, porque passou uma noite inteira. Ele pensou que fosse chegar lá e Daniel ia estar morto, né? Ele falou com voz triste. Mas antes de ele ir até lá, ele passou a noite, antes, tentando resolver o problema para Daniel não ir para a cova. Ele tentou resolver para... Meu Deus, eu vou voltar, Daniel, ele não fez mal nenhum. O rei sabia que ele não tinha feito mal nenhum. Mas ele era necessário, porque Deus iria livrar Daniel na cova, não da cova. Então era um momento, era para acontecer. Ele não viu mal nenhum em Daniel, mas o rei tentou resolver, mas o rei não podia resolver. Quem só podia resolver era Deus. Porque havia o decreto, né? E aí não podia voltar atrás. Não podia voltar atrás. Se o decreto estava, ele tinha que cumprir. Ele tinha que cumprir, mas ele estava triste. Ele sabia que se Daniel tivesse entrado lá, ele não ia sobrar nem os ossos. Mas por ele, no outro dia, foi lá, achando o teu Deus, por acaso, te livrou. Aí Daniel, rei, vive eternamente, estou vivo. Então, é muito bom quando a gente passa por aflição, porque a gente sabe que tem um Deus que cuida de nós, né? E livra a gente de toda a aflição, né? São situações ruins, mas a Bíblia diz que tudo opera para o bem daquele que ama a Deus. Então, operou para o bem. Todo mundo viu o poder de Deus, né? E sem falar que é importante você entender, quando você estiver passando pelos momentos difíceis, que a gente tem costume de estar conversando com
várias pessoas contando aquela história. E são pessoas que muitas vezes não resolvem o problema. Entendeu? Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que pegar, conversar com Deus todos os detalhes do que você está passando. Porque Ele é o único que vai resolver. Não adianta você colocar a história na boca das pessoas, que muitas pessoas vão estar do seu lado, outras não. Não vai resolver. Então vai falando, vai acrescentando, vai dizendo, ela está passando por isso, porque fez isso, porque fez aquilo. E muitas vezes a gente passa por situações na nossa vida que Deus quer nos tratar. Deus quer nos moldar. Deus quer tirar coisas que não é para existir mais na vida da gente. E como é que a gente vai parecer mais com Deus? Quando a gente tira, e como é que a gente tira? Passando por momentos difíceis, que é aí onde a gente se achega mais a Deus. Então, a partir de hoje, pare de contar a sua vida para as pessoas. Conte a sua vida para aquela pessoa espiritual que vai orar por você. E você fale para Deus, porque Deus também te deu autoridade. Então fale para Deus que Ele está lutando ao seu favor. Ele não vai deixar você só, porque Deus jamais deixa seu filho só. Mas a gente já volta. A gente vai tomar um golinho d'água, já a gente está de volta. Na loja Daisy Modas, temos moda feminina, moda masculina, moda praia, moda infantil, moda íntima e acessórios. Venha conhecer a nossa loja. Aqui a moda tem o seu estilo. Visite a nossa loja física. Rua Marques de Baipendi, 254, Campo Grande, Recife, Pernambuco. Ou pelo Instagram, Daisy Modas_OFC. Fazemos a entrega pelo nosso WhatsApp, 81987046548. Quem usa Daisy Modas, veste sucesso. Bem-vindo a Jaira Variedades. Se você busca beleza e natureza para sua decoração, nós temos tudo o que você precisa. Trabalhamos com vasos, plantas, flores decorativas e arranjos exclusivos. Além disso, oferecemos produtos recicláveis que trazem sustentabilidade ao seu lar. Precisando de um toque especial para um evento, temos aluguel de arranjos de canto e serviços de recuperação de produtos decorativos. Aceitamos encomendas e orçamentos pelo WhatsApp 81988388567. Visite nossa loja física na Vila Capilé, número 51, Recife, Pernambuco. E siga-nos no Instagram, @Jaira Variedades. Não perca a chance de deixar o seu espaço ainda mais encantador com Jaira Variedades. Estamos de volta com o poder da palavra, com o título O Senhor nos livra das tribulações. Mas antes, não esqueça, tá, de dar o teu curtir aí no nosso canal, para que o YouTube entenda e mande para mais pessoas. E também para você ativar o sininho para ser notificado. Mas eu vou fazer aqui um merchan, né? Estamos aqui no JW Studio, esse estúdio aqui lindo, né, que vocês estão vendo, onde a gente faz o nosso podcast. Você pode entrar em contato com o nosso amigo Jorge e ele vai trazer para você toda a nossa estrutura, o que é que ele pode disponibilizar. Você vai ser muito bem tratado aqui, beber uma aguinha, tomar um cafezinho e gravar aqui o seu podcast. Não é isso? Então, você pode entrar em contato com ele através do telefone 99894-9358. Falar com o Jorge. Mas vamos voltar para o nosso tema. O Senhor nos livra das tribulações. Nós estávamos falando aqui sobre Daniel, não é isso? Como Deus ele livrou Daniel dentro da tribulação. Porque a gente sabe que o Senhor, às vezes, nos livra da tribulação e, às vezes, o Senhor nos livra dentro da tribulação, como foi o caso de Daniel. Daniel, Deus ele livrou ele dentro da cova dos leões, né, para que ali se mostrasse a glória dele e para que todos conhecessem o poder do Deus vivo.
Não é Amém. isso? Verdade. E eu vou ler aqui em Lamentações, capítulo 3, verso 22 e 23, que diz: As misericórdias do Senhor são causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovai-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém. Então, as misericórdias do Senhor renova cada manhã. Que a gente possa fazer o que é certo, que a gente possa conversar com esse Deus maravilhoso, Amém. que a gente possa colocar todas as nossas situações, sendo ela qual for, sabendo que Ele pode mudar a nossa situação. É muito importante que você confie, né? É o É, essencial. É a essencial. confiança. Mas muitas vezes existe tribulação e Deus permite para mudar o nosso caráter. E Ele forja, né, o caráter da gente diante do sofrimento. Então, são situações ruins e entristece a gente, mas muitas vezes é necessário a gente passar para a gente entender o propósito de Deus. O caminho que a gente está trilhando não está dentro dos projetos de Deus. Então, para Ele realmente consertar o que está errado, Ele nos permite É passar verdade. por uma situação ruim e entristece a gente. Aí a gente vai ler em Hebreus 12, né? Antes de Sobre- da diaconisa ler, só um comentário. Tudo que eu sou hoje é fruto das experiências que eu vivi. Principalmente a minha fé, que ela aumenta, né, a cada dia diante das experiências que eu tenho com Deus, né? Tudo que eu passei É durante verdade. a minha caminhada, tudo que Deus permitiu que eu vivesse e do que Ele me livrou e dos milagres que Ele fez na minha vida, é fruto. Hoje eu sou fruto disso, dessa caminhada, dessas tribulações vividas, né? De tudo, todos os acontecimentos, todos os fatos. Porque o Senhor, Jesus, quando ele esteve aqui, ele disse que no mundo a gente ia ter aflições, mas tem de bom ânimo, né? Porque ele venceu o mundo Glória e a ele Deus. também disse que a gente pode vencer. Então, estando com ele, porque nós, por nós mesmos, não podemos fazer nada. É verdade. Né? Mas é o Senhor que através dele nós podemos fazer muitas coisas, né? E é Deus quem nos livra de todas as tribulações. É Ele que nos garante que a gente pode passar por tempestades, né? Com Jesus no barco. Naquela passagem, né? Que Jesus estava ali dormindo e veio toda aquela tempestade. E o Senhor disse: acalma mar, sossega vento. E ali se passou toda aquele momento difícil, aquela tribulação vivida ali pelos É discípulos. verdade. Aí Hebreus 12, verso 11, ele diz assim, toda disciplina, um efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ou depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Amém. É uma situação e vai deixar você triste, né? Mas vai produzir fruto de justiça, porque Deus é justo. Se a pessoa não está dentro da vontade de Deus, está fugindo, né, de um propósito, e Deus já preparou para ele, e aí ele vai passar por uma situação triste para ele voltar, né? Ele vai voltar para entender, e Deus é Deus, e Deus está querendo realmente ele fazer a vontade dele. A pessoa não está fazendo a vontade de Deus, com certeza ele vai sofrer. Mas eu tenho um exemplo muito bom para se encaixar nesse versículo, que é o de Jonas, De verdade. né? É verdade. Jonas, Deus mandou vá para cá, Jonas não quis fazer o trabalho, a vontade do Senhor, foi para o sentido contrário. O que foi que aconteceu? Ele teve que passar por uma Isso. tribulação Verdade. para poder voltar e fazer a vontade de Deus. É verdade. Né? E foi E muito bem lembrado esse momento, né? E é algo que acontece conosco também, porque a gente tem que estar no centro da vontade de Deus. É né? verdade. Aí a gente vai ver, concluindo esse assunto, lá em Lamentações 3, o 32 e 33 está dizendo: pois ainda entristeça alguém
usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado. Vê só, o que aconteceu com Jonas foi isso exatamente, né? Ele foi afligido, mas foi de bom grado, não. Era necessário Deus fazer, ele passar pela tribulação para ele obedecer o que Deus tinha dado a ordem a ele, né? Isso é muito importante a gente saber disso, né? E Porque quantas tudo tem um vezes, propósito, né? É. e quantas vezes nós não somos Isso, rebeldes, não é? né? Diante daquilo que às vezes a gente sabe que é a vontade de Deus e a gente quer fugir daquilo ali. É verdade. Porque é difícil, às vezes, para o homem entender os planos de Deus, É né? verdade. E às vezes a gente quer fugir daquilo ali porque quer fazer a nossa vontade. Às vezes porque nós não suportamos passar pelo processo, né? É verdade. Não queremos passar pelo processo, porque o ser humano ele tem algo dentro dele que é muito mais fácil fugir Isso. do que enfrentar, É verdade. né? É muito mais fácil você fugir do problema do que você encarar ele de frente e vou resolver, vou enfrentar. É mais fácil fugir, né? Então, nós como falhos que somos, temos esse hábito, né? O ser humano tem esse hábito. Mas Deus, os planos de Deus não são frustrados. Não adianta você fugir, não adianta você querer correr como Jonas fez, porque os planos do Senhor, eles não são frustrados. Se Deus ele planejou, vai acontecer. Quer você queira ou não, né? Mas também, olha, o que Deus ele planeja para a tua vida, nada vai impedir. Porque o Senhor, ele cumpre, ele é fiel para cumprir. Do mesmo jeito que os seus planos não são frustrados. A graça que ele determina, o milagre, a tua bênção vai chegar também. Amém. Amém. Glória a Deus. Porque Deus ele é fiel. A gente passa por tribulação, a gente passa por aflição, a gente passa por tanta coisa. Mas a esperança daqueles que confiam no Senhor, essa não morre nunca, porque Deus ele é fiel. Ele cumpre com o seu plano, ele cumpre com o seu propósito e ele entrega a tua bênção na hora certa. Amém. Na verdade, os filhos de Deus, entenda que você que é filho, Deus tem um propósito na tua vida. Amém. Tudo que você está passando não é em vão. Você não está só. E hoje você não está entendendo, mas amanhã você vai ir e vai dizer, Senhor, muito obrigado, porque se eu não tivesse passado por essa situação, eu não seria o que eu sou hoje. Então, tudo que passamos é para que Deus tire tudo que não agrada a Ele. Então, você vai ter paciência, você vai ter perseverança, você vai ter fé e você vai ter esperança. E depois você vai dizer, meu Deus, obrigado por estar comigo o tempo todo, né? Amém. Glória a Deus. Eu vou ler um versículo, né, para continuar aqui o nosso debate. E fica no livro de Salmos, o capítulo 119, versículo 71. Amém. Que diz assim: Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Amém. Olha aí a resposta, né? Ele sofreu, né? Olha só. Ele não foi-me bom não é? ser Sofreu afligido. no momento triste, né? Ele tá dizendo que não foi bom, era um momento triste. Mas depois ele disse foi bom. Porque foi bom. Ele aprendeu. Porque todo o processo que a gente passa, ele faz a gente ficar mais forte, mais resistente, mais firme. A gente aprende tanta coisa no sofrimento, na tribulação. É verdade. A gente aprende muito. Mas eu acho que o que a gente mais aprende é a dependência de Deus. Isso, é verdade. A confiança e a dependência de Deus. Eu acho que Deus, o que Ele quer de nós é isso, é a dependência total e a confiança total nele. Verdade. Porque quando a gente depende de Deus, quando a gente confia em Deus, Ele se encarrega de tudo. Né? É verdade. A gente faz a nossa parte, o que está dentro do nosso alcance, e Deus ele faz o impossível. Então, Ele trabalha para que tudo tenha sucesso no final. Né? É verdade. Durante o processo, mas no final a gente vai obter o resultado. Né? Eu estava até conversando isso com
com meu esposo ontem, dizendo que Deus ele é sutil, às vezes, nas coisas que ele faz. E ele vai fazendo no processo e você nem vai percebendo o que Deus vai fazendo. E quando você vê, tá ali o resultado. E como é que eu cheguei aqui? Como é que foi isso? Mas Deus ele trabalhou ali, foi fazendo, foi colocando tudo no lugar, arrumando. E quando a gente vê, é o resultado de tudo que ele fez. Porque Deus ele é bom em todo tempo. Em todo tempo. Em todo tempo ele é bom. Eu também vou ler aqui Salmos, capítulo 139, verso 23 e 24, que diz: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Amém. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Glória a Deus. É a dependência, né? É a gente saber que nós somos falhos, mas se Deus estiver com a gente... Ele diz, sonda-me para ver se há nele algum caminho mau, né? Ele está pedindo para Deus porque a palavra de Deus diz que ele escaneia o nosso coração. Ele sabe o nosso pensamento, então ele está pedindo para sondar ele, para ver se nele há algum caminho mau. Veja só, quando se tem um Deus que é o nosso amigo, quando se tem um Deus que é o nosso Pai, verdade. Aí, como o salmista diz, ele se entrega totalmente ao Senhor e diz a ele, sonda-me, sonda o meu coração, para ver o que é que está passando aqui dentro, para ver o que é que tem aqui, se tem alguma coisa ruim. Exatamente, mas aí a gente vê a postura de humildade, né? Porque se você sabe que precisa realmente se corrigir, você tem que ser humilde para pedir a Deus, né? Me mostra, Senhor, onde está errado, onde eu estou errando, né? Para eu corrigir o que está errado. Então, tem que ter humildade para isso. Mas muitas vezes as pessoas estão erradas e dizendo, não, está tudo bem, né? Eu estou bem, né? Então, é por isso que às vezes vem uma disciplina e às vezes Deus até permite um açoite. Porque a pessoa não se rende, né? Tá vendo e Deus está lá apertando, tá passando um espremedor, eu tô bem. Aquela postura, né? Soberbo. Então, há uma necessidade de a gente ser humilde. De buscar realmente essa resposta em Deus. Sonda-me, vê onde está errado, né? Para eu mudar, para eu melhorar. Porque é necessário a gente vai ter o caráter de Deus. Se a gente não se transformar. Não se permitir ser transformado. Porque Deus só faz no momento quando a gente se rende a Ele. Eu sou todo teu, Senhor. Faz em mim um vaso novo. Isso é muito importante, porque a gente, para ser uma nova criatura, a gente realmente tem que ser quebrado. É verdade. Para poder a gente ser transformado. É porque a nossa natureza é maligna, né? Pois é. A nossa natureza é maligna. Se a gente não se permitir transformar, ser moldado, ser transformado num vaso novo, como é que a gente vai dizer que somos seguidores de Cristo? Se a gente quer continuar fazendo as coisas de antes, as coisas erradas, né? Não dando o testemunho, né? Não vivendo a vida cristã realmente. Porque dizer que é cristão, muita gente diz. Agora, viver obedecer, como cristão, as pessoas olharem para você e ver ali Cristo em você, é outra história, né? É outra história, você dizer e você viver. Porque vida cristã, ela tem que ser vivida. Ela não só tem que ser falada com a boca, não. Ela tem que ser prática ali, é dia a dia. É na sua casa, é no seu trabalho. É onde você estiver, você dá o testemunho de Cristo. É verdade. Você tem que resplandecer Cristo na sua vida. Você não pode só falar, né? Até porque eu sempre digo que tem pessoas que você não vai poder evangelizar com palavras. Você vai evangelizar aquelas pessoas com a sua vida. É verdade. É eles vendo que Cristo é com você e que você é um cristão obediente, que vive e dá testemunho do que é ser cristão. É verdade. Então, muita gente vai se converter através da sua vida, daquilo. Olha, eu queria ser igual à irmã Jaira. É verdade.
Eu quero ser uma crente igual a irmã Jair, eu quero ser uma verdade. crente igual a irmã Deise. Por quê? Amém, glória É a Deus. verdade. Porque você está dando testemunho de Cristo. É verdade. Você está tendo uma vida conforme a palavra de Deus. Lógico que a gente é falho, não tem como, mas a gente procura acertar, a gente pede perdão a Deus, a gente tem uma caminhada cristã. É. Mas a gente volta já já, tá ok? Na loja Daisy Modas, temos moda feminina, moda masculina, moda praia, moda infantil, moda íntima e acessórios. Venha conhecer a nossa loja. Aqui a moda tem o seu estilo. Visite a nossa loja física. Rua Marques de Baipendi, 254, Campo Grande, Recife, Pernambuco. Ou pelo Instagram, Daisy Modas_OFC. Fazemos a entrega pelo nosso WhatsApp, 819-8704-6548. Quem usa Daisy Modas, veste sucesso. Bem-vindo a Jaira Variedades. Se você busca beleza e natureza para sua decoração, nós temos tudo o que você precisa. Trabalhamos com vasos, plantas, flores decorativas e arranjos exclusivos. Além disso, oferecemos produtos recicláveis que trazem sustentabilidade ao seu lar. Precisando de um toque especial para um evento, temos aluguel de arranjos de canto e serviços de recuperação de produtos decorativos. Aceitamos encomendas e orçamentos pelo WhatsApp 819-8838-8567. Visite nossa loja física na Vila Capilé, número 51, Recife, Pernambuco. E siga-nos no Instagram, @Jaira Variedades. Não perca a chance de deixar o seu espaço ainda mais encantador com Jaira Variedades. Estamos de volta com o poder da palavra, com o tema O Senhor nos livra das nossas tribulações. Estamos aqui com a diaconisa Daisy Marques, Jaira Conceição, mas não esquece, tá, de dar o seu like, né, o seu curtir aí no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho para quando tiver novidade você ser notificado, né? Amém. A gente estava falando, né, no anterior, de Davi, quando ele pediu para o Senhor sondar ele e ver se tem um caminho perverso, mal, para ele consertar, né? Mas aí eu vou ler esse salmo e também dar uma direção para que você possa fazer para você melhorar. Aí o Salmo 90:12 está dizendo assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que tenhamos coração sábios. Como é que a gente vai ter o coração sábio se a gente não buscar a sabedoria em Deus? É verdade. Por isso que a gente precisa de Deus, para orientar, né? Para dar a direção para onde a gente está indo, para não fazer como Jonas, né? A gente comentou no bloco anterior, e Jonas não pediu sabedoria a Deus e foi fugindo, né? Fazendo besteira, né? E aí passou por uma tribulação tremenda, mas ele teve e se rendeu ao Senhor, depois de muito sofrimento. E é por isso que a gente precisa ser humilde, né? Para buscar sabedoria em Deus, para a gente ter uns dias melhores, né? Dias bons. E o prazer de Deus é que a gente seja feliz. Mas a gente passa por muita aflição, e aí muitas vezes a gente não se rende. A palavra de Deus, ela fala de que se queixa o homem, Isso. a não ser dos seus próprios pecados, né? É verdade. Que a gente, a lei da semeadura, né? A gente colhe aquilo que a gente planta. E muitas vezes a gente é que vai atrás da tribulação. É verdade. A gente é que procura a tribulação. Às vezes sabe que não deve por ali, que não deve seguir aquele caminho, mas vai e acha o quê? Que não vai acontecer nada. E a disciplina vem aí. Mas vai acontecer sim, porque a gente foi que procurou aquele ali. As tribulações, como você falou, muitas a gente passa sem ter causado aquilo ali, mas para se manifestar a glória de Deus e para sermos moldados e preparados para o que Deus tem para entregar nas nossas mãos. E outras são aquelas que nós causamos, né? Nós procuramos aquilo ali. É verdade. E aprenda não desistir. Você tem que ir até o fim.
Amém. Você tem que aprender. E você só vai aprender Amém. se você chegar até o fim. Porque aí vai vir um amadurecimento, aí vai Amém. vir o caráter, a transformação. Mudança. Você mesmo vai vibrar, porque você foi até o fim. Amém. E eu vou ler também aqui, Lamentações, capítulo 3, verso 21, que diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém. Você só vai ter esperança se você chegar até o fim. Se Amém. você não chegar até o fim, você não vai ter história para contar. Amém. Vai dizer, eu fugi, eu não aguentei, eu chorei, eu conversei. Amém. Não. Chegue até o fim, diga, Senhor, sozinho eu não consigo. O Senhor sabe a minha dor, o Senhor sabe o que eu estou sentindo. Amém. E eu contigo, eu chego lá, Pai, Amém. porque a minha esperança está em Ti, Senhor. Amém. E eu sei que só o Senhor pode mudar essa história. Amém. E creia tão somente que Ele mudará a sua história. Amém. E a Bíblia, ela diz que Deus, ele não tem prazer Amém. nos covardes, É verdade. né? É isso mesmo. Ele não tem prazer nos verdade. covardes. A gente não pode se acovardar verdade. e fugir da situação, não. É verdade. A gente tem que enfrentar ela, porque, como a palavra de Deus também garante, nele somos mais que vencedores. Amém. vencedores. Amém. Não é isso? É verdade. Então eu vou ler um versículo Amém, que fica no Jesus. livro de Hebreus, capítulo 3, e o versículo 7 e 8, que diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação, no deserto. É Não verdade. endureçais o vosso coração. E às vezes é isso que acontece, né? A pessoa tá ali, Deus está falando e tá ali. Não, De não é coração para mim, não duro. foi eu, ele não falou para não mim. foi para mim que ele estava falando, É. não foi para mim. Ah, não. exatamente, coração endurecido, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. É verdade, Né? E a porta da graça ainda está aberta. é verdade. Entre por ela para que você não se lamente. É Isso, verdade. o dia, Né? a gente não sabe até quando a gente está aqui, a gente não sabe até o dia que a gente está aqui. Porque tudo é Deus que conhece o amanhã. É verdade. A gente não sabe se amanhã a gente está vivo, né? A gente não sabe se Jesus volta amanhã. É É verdade. E aí, verdade. o que é que vai ser da tua vida se tu endurecer o teu coração e não atentar para a voz do Espírito Santo, como diz aqui a palavra de Deus? Escute o Espírito Santo de Deus, não endureça o vosso coração. Amém. Porque o Senhor, Ele quer transformar a tua vida, Ele quer fazer uma nova história contigo. Amém. Uma história diferente. Amém. Uma Amém. história junto com Ele, para você andar assim, ó, lado a lado com o Senhor. Amém. Não é E pegando a conversa de vocês, né? De dizer, eita, isso que Deus está falando foi para fulano, foi para ciclano. Não, isso que Deus está falando foi para você. Porque se você estava naquele culto, era para você. Amém. Todas as vezes que a gente olha e diz assim, é para fulana, olha e veja quantos dedos vem para nós. Então, todas as vezes que você estiver no culto e você vê uma palavra que você lembre de alguém, essa palavra não foi, porque se fosse para aquela pessoa, ela estaria no culto. Todos os cultos que nós vamos, vai as pessoas certas que Deus quer falar, que Deus quer exaltar, que Deus quer transformar. Amém. Então, todas as vezes Que que Deus você quer escutar, exaltar. exaltar. É Então, todas verdade. as vezes que você for e lembrou de alguém, tire alguém da sua cabeça. Amém. Essa palavra foi para você, porque Deus quer curar todas as suas feridas. Deus quer mudar todas as suas emoções. Então, todas as vezes que nós vamos para a igreja porque a gente quer ouvir Deus falar. Então, se Deus falou, foi para você. Então, receba, obedeça e coloque em prática tudo que você tem recebido do altar. Em nome de Jesus. É né? verdade, né? Aí me fez lembrar esse versículo de Deuteronômio. Ele dá uma opção, né, para você fazer uma escolha, né? Aí Deuteronômio 30, o verso 19, ele diz: o céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, e te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência,
Existe uma escolha para você escolher. Você quer viver uma vida Cristo abençoada ou quer viver uma vida de maldição? Porque a desobediência vem, a maldição vem atrás. E ele diz ainda as opções e ainda dá o conselho, escolha a vida. Escolha a vida. Ele ainda diz, escolha a vida. É verdade. E a pior morte é a vida espiritual. É a vida espiritual. Porque a morte física você não vai sentir mais nada. Você não vai sofrer mais, porque é onde Deus determinou, você vai para lá, o seu espírito. Mas a vida espiritual, quando vem a maldição, e a maldição vem, Deus retém tudo e é direito seu, e já estava tudo determinado para você receber, ele é retido por conta da desobediência. Olha só que coisa terrível. Ele é retido. Deus. Aí a pessoa passa uma vida, né, infeliz, triste, sem a provisão do Senhor, porque escolheu mal. Fez a escolha errada, né? E nós não podemos, o ser humano, ele não foi feito para viver sem Deus. É verdade. Porque nós fomos criados para adorá-lo. É verdade. Nós somos criação do Deus eterno e fomos feitos para adorar. Então, o lugar de Deus, ele não é preenchido por nada nesse mundo. É verdade. Né? Então, por que você não ouviu o conselho do seu pai? Né? É verdade. Aquele que te formou, aquele que te criou, aquele que hoje está te chamando para ter uma vida junto com ele, para viver junto com ele, para conhecê-lo, para ser íntimo seu, né? E passar por todos os processos. Seja ele qual for, ele vai estar do teu lado. Ele vai estar ali junto com você, caminhando na alegria, na angústia, mas te fazendo ser vencedor junto com ele. Passando pela tribulação, ele está contigo dentro do barco, passando pela tempestade, segurando a tua mão, mandando os ventos pararem, mandando o mar acalmar. Amém. O Senhor é quem te livra de todo o mal. Amém. Não é isso? Amém. E as irmãs querem deixar as considerações? Tem versículo aí? Tem, eu vou ler Isaías 46:10, que diz que desde o princípio anunciou o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus pede para que a gente faça a vontade dele. Mesmo e vai passar ela espremedor, mas ele vai fazer a vontade dele. Não vai deixar de fazer. Amém. Mas a gente vai se espremer todinho lá, mas vai fazer a vontade do Senhor. Fazer um suco. Fazer verdade. Suco, tirar o suco. Mas e se não for assim, nós não temos como ser transformados. É verdade. Porque o ser humano, ele quer muito fazer a vontade da carne. Ele quer fazer aquilo que lhe dá prazer. E se a gente não for tratado por Deus, né? Como um vaso, quando Deus mandou Jeremias descer e ver ali o oleiro fazendo o seu vaso na roda, e ali o vaso era quebrado, e ele voltava, amassava o barro, e depois voltava a fazer todo o jarro de novo, ali fazendo um jarro novo. Assim Deus, mesmo, ele assim faz mesmo assim faz. com a nossa vida. Ele transforma, ele pega aquela criatura que era cheia de imperfeição, toda errado, que bebia, que fumava, porque eu escuto tanto assim, fez tudo que não presta, depois foi ser crente. Mas é assim que Deus faz. Ele veio, foi para transformar mesmo, para os doentes, ele veio para transformar os que eram errados. Quem era eu? Verdade. Quem era vocês? Né? Nós fomos transformados, o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, do lodo, da sujeira, nos deu um banho com seu Espírito Santo, nos deu vestes novas. Glória a Deus. E nos fez novas criaturas. É assim que ele faz. Ninguém é bonzinho, não. Não tem ninguém bom. Não tem ninguém perfeito. Mas Deus, ele veio pela sua misericórdia para transformar as nossas vidas. Para fazer uma nova história, para dizer agora ela é uma mulher de honra. É verdade.
Ela é uma mulher Amém. que pode se mirar, é exemplo de Amém. vida. Verdade. Amém. É assim que Deus faz, Ele transforma. Amém. Ele transforma, não importa. Não importa se você usa droga, não importa se você fuma, não importa se você é uma adúltera, uma prostituta. O Senhor, Ele transforma a tua vida. E Ele faz de Amém. você uma nova criatura. Basta você querer. Amém. Você deixar o Espírito do Santo de Deus trabalhar na tua vida. Amém. É assim que Ele faz. Ele te livra das tribulações, Amém. mas também Ele está contigo dentro delas, Amém. te ajudando, Jesus. te conduzindo para o caminho certo. Porque tudo que o cristão almeja é ter a vida eterna, é viver junto com o Senhor, morar no céu. É isso que nós almejamos. Amém. É isso mesmo. É verdade. Ele diz que a gente quer que a gente tenha vida com abundância aqui na terra, Ele quer. Amém. Mas o nosso maior desejo, o nosso maior anseio é morar com o Senhor no céu. Amém. Então faz hoje a tua escolha. Escolhe a melhor parte. verdade. Escolhe a vida A como foi vida. lida Amém. aqui. Glória a Deus. Escolhe a vida, Amém. escolhe Jesus. Amém. Porque é maravilhoso viver com esse Deus. Amém. Nós somos felizes. É verdade. Nós somos livres. É verdade. Nós somos felizes. Então escolhe viver com esse Deus, porque Ele tem muito para fazer na tua vida e te Amém. abençoar. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que Amém. Deus abençoe a tua família. Que Ele estenda a sua mão Amém. poderosa Glória a sobre Deus. ti Amém. e te dê a paz. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Deus Amém. abençoe. Amém. Amém. Na loja Daisy Modas, temos moda feminina, moda masculina, moda praia, moda infantil, moda íntima e acessórios. Venha conhecer a nossa loja. Aqui a moda tem o seu estilo. Visite a nossa loja física. Rua Marques de Baipendi, 254, Campo Grande, Recife, Pernambuco. Ou pelo Instagram, Daisy Modas_OFC. Fazemos a entrega pelo nosso WhatsApp, 819-8704-6548. Quem usa Daisy Modas, veste sucesso. Bem-vindo a Jaira Variedades. Se você busca beleza e natureza para sua decoração, nós temos tudo o que você precisa. Trabalhamos com vasos, plantas, flores decorativas e arranjos exclusivos. Além disso, oferecemos produtos recicláveis que trazem sustentabilidade ao seu lar. Precisando de um toque especial para um evento, temos aluguel de arranjos de canto e serviços de recuperação de produtos decorativos. Aceitamos encomendas e orçamentos pelo WhatsApp 819-8838-8567. Visite nossa loja física na Vila Capilé, número 51, Recife, Pernambuco. E siga-nos no Instagram, @Jaira Variedades. Não perca a chance de deixar o seu espaço ainda mais encantador com Jaira Variedades.